Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui no Rank My App. Eu sou a Miriam Lisboa, gerente da área de mídia de performance. E hoje vamos conversar com o Eduardo e com o Carlos, que vão se apresentar já já, sobre o fim dos cookies e o impacto disso dentro das nossas campanhas de mídia, principalmente no que a gente fala de fundo de funil ou de performance, que é a nossa expertise aqui. Sejam bem-vindos, meninos, podem se apresentar, por favor. Obrigado. Meu nome é Eduardo, sou coordenador aqui do time do Rank. Carlos, você? Olá, meu nome é Carlos Peno, eu sou o Head de Operações da Predicta. A Predicta é um Sales Partner Google GMP e a gente está por dentro de todas as soluções mais modernas do GMP Google. Exato. Então, a gente trouxe o Carlos aqui, o Eduardo também, que é o coordenador da parte técnica, para a gente conversar. Muita gente fica falando sobre o fim dos cookies e quando vai acontecer e etc. Mas a gente estava conversando que a gente ainda não encontrou muitas coisas sobre forma prática, né? Ok, como eu vou fazer as minhas campanhas? O que vai acontecer agora? Qual o impacto disso no resultado da minha campanha, né? O que vou ter que mexer? Vou ter que colocar que tipo de line items na minha campanha, que tipo de campanhas eu vou fazer? Vou fazer campanhas de user acquisition? Eu vou fazer campanhas de programática? Como eu vou fazer as campanhas de programática, né? Como o Google vai se comportar? Então, a gente vai sim trazer a parte técnica, mas também trazendo à luz da parte prática, né? A ideia é que você saia daqui desse webinar com uma lista de coisas para fazer. Ou pelo menos planejando coisas para você fazer num curto espaço de tempo, né? A gente já teve um adiamento dessa atualização, estava previsto para agosto, agora está previsto para 2025, os meninos vão falar mais sobre isso, mas a nossa ideia é que vocês usem e aproveitem desse conteúdo de forma realmente prática, que seja executável. E aí eu queria começar, gente, querendo contextualizar o que está acontecendo, o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, inicialmente, assim. Boa, acho que eu posso começar. Fiz aqui uma pesquisinha, né, para a gente bater esse papo. A União Europeia ela foi a primeira a criar uma legislação ali para dar mais transparência para os usuários, para eles entenderem como que é feita a publicidade, porque muitas vezes, às vezes, amigos e parentes meus que não têm muito conhecimento de publicidade falam alguma coisa ali próximo do celular e aparece o anúncio e acha que foi mágica ou um sinal para comprar aquela televisão, aquele eletrodoméstico. Mas, na verdade, tudo isso aí são algumas técnicas de mídia, redes sociais que usam um pouco dessa tecnologia, que muitas vezes a gente, para entrar nessas redes sociais, ter algum serviço, algum provedor de e-mail, a gente aceita ali aquele contrato, aquele termo, sem ler ali todas as letrinhas, também nem dá, porque é muita coisa, mas é isso que acaba acontecendo. Então, a União Europeia há bastante tempo já tem isso. No Brasil, começou em setembro de 2020, e desde então tem se falado sobre isso. Acho que a Apple ela foi pioneira ali nessa questão de privacidade, lançando o iOS Privacy, mas a Apple ela não é um player tão grande de publicidade, não tem tantos produtos e serviços. Tem o Safari, tem o iPhone, que é bastante famoso, mas o principal navegador que eu acho que usa no Brasil e nos outros países é o Chrome, e as principais plataformas acabam sendo do Google, Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, e até as soluções de programática. Então, a gente tem aí bastante coisa para ainda colocar em prática, e isso foi atrasado, até estava pesquisando qual foi o motivo. É um processo internacional que está acontecendo agora no Reino Unido, que os concorrentes do Google também não estão se sentindo ali resguardados. Por exemplo, tem o fim dos cookies no Chrome, e aí, como que os concorrentes ficam e como que fica o mercado? O Google vai dominar todo o mercado? Como que soluções que vão ser apresentadas ali para o mercado, e até para que seja saudável e tenha concorrência. Então, tem vários cenários, várias questões que acho que a gente vai batendo papo aqui e tentando traduzir tudo isso, porque é muita informação. Carlos, você quer me complementar, acrescentar alguma coisa? Você está mutado, Carlos. Vou complementar aqui um pouquinho, né? Então, os cookies de terceiro, né? Eles resolviam muito problema nosso, né? Em termos de performance, e basicamente, né? A mídia era o que financiava a internet.
basicamente, né, por esse ambiente onde a gente quer mais privacidade de dados, eles não atendem mais às nossas necessidades. Então, a gente está passando agora por um momento de mudança, né? Como o Edu comentou, a gente tiveram mudanças na União Europeia, alguns estados americanos, no Brasil, né? A gente tem introdução de bloqueadores de anúncio, né? E o Google, né? Até mesmo nesses pedidos da sociedade, anunciou que agora vai eliminar os cookies de terceiro em 2025, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que eram os cookies, né? E como que isso vai impactar a nossa vida daqui para frente. Eu já vou me adiantar aqui um pouquinho, tá, Miriam? Carlos, então, eu quero que você explique que tipo de campanha a gente podia fazer, que a gente ainda pode, né, até 2025, que tipo de campanhas a gente precisa usar cookie de terceiros, ou seja, que tipo de campanhas em 2025 eu não vou poder mais fazer ou vou ter que fazer de outra forma? Então, principalmente, né, então, sendo bem direto, né, já o principal, né, nosso medo principal eram as campanhas de remarketing, né, retarget, que eram os públicos mais quentes, mais aquecidos que a gente tinha, tá? Mas o Google, né, através do Chrome, ele desenvolveu algumas soluções onde o remarketing vai, sim, continuar existindo. Talvez não da mesma forma, talvez não também com a mesma eficácia. A gente vai saber, obviamente, quando o jogo mudar em 2025, né? Mas essa é uma das grandes características ali das soluções Google, né, que a gente tem, que é o Privacy Sandbox, é tentar fornecer soluções, né, que não impactem a performance das nossas campanhas e tragam ainda transparência, né, para o usuário de como está sendo utilizada a informação dele, né, e para quê. Então, as audiências de remarketing, elas vão ser feitas de forma diferente. A gente tem as audiências Google que devem continuar, né, a gente tem as soluções... eu listaria as soluções do Privacy Sandbox, né, que vão permitir o Google continuar e outros, né, fornecedores a continuar com a qualidade das campanhas que a gente tem hoje. Então, a gente tem o Topics, que vai continuar fornecendo audiências de qualidade, né? A gente tem as Attribution Reports APIs para continuar com uma qualidade de mensuração. A gente tem a Protect Audience para a gente continuar com remarketing. Vamos continuar tendo controle de alcance e frequência, talvez não da mesma forma que se fazia hoje, e outra preocupação muito grande é a parte de spam e brand safety, que também está incluso nesse pacote do Google, tá? Então, as coisas vão continuar, mas de formas diferentes. É preciso se preparar, tá, Miriam? Sim, é preciso se preparar de forma prática, mas se você se preparar, o impacto vai ser muito minimizado, né? Pelo que a gente está conversando aqui. O Google não vai simplesmente tirar e deixar a gente ir ao léu, até porque não é nem vantajoso para ele isso. Mas é a gente se preparar tecnicamente. Se a gente se preparar tecnicamente, os clientes e as pessoas, os anunciantes se prepararem tecnicamente, com antecedência, é capaz, na verdade, a gente fazer o mesmo tipo de campanhas, o mesmo tipo de objetivo de campanha, porém, um pouco diferente de como se faz, mas através né, chegando para o mesmo resultado final. Então, menos mal, né? O problema é quando se a gente deixa isso para os 45 do segundo tempo, inclusive estudar sobre isso depois, né? Deixar para estudar e entender, por exemplo, esses cinco tópicos que você colocou aqui, que o Google Sandbox Privacy vai trazer, de substituição, né? O mesmo objetivo, fazendo de outra forma. Exatamente, é o que o Google disponibiliza no Chrome, e as ferramentas Google para ativação e análise de mídia já utilizam essas ferramentas, né? Sim. Então, agora o importante é a gente saber que a gente precisa de uma outra estrutura, né? Pensar um pouco em estrutura para a gente não ter impacto nas nossas campanhas com isso, tá, Miriam? Tá, e aí se eu não me preparar, o que vai acontecer, gente? Se eu deixar para os 45 do segundo tempo, onde eu vou sentir primeiro? A gente vai... Exatamente.
vai sentir no bolso, nas receitas, no ROAS, né? A gente vai sentir se a gente não estiver preparado. Acho que tem um site que é oficial dessa iniciativa, que é o privacysandbox.com. Lá tem todas as informações, todo o cronograma, todos os detalhes. O Google também vai disponibilizar APIs para os veículos de mídia, mas também do lado do anunciante é importante que ele faça todas as integrações de todas as ferramentas para que ele não perca o tracking, não perca as informações, consiga continuar otimizando as campanhas de topo, meio e fundo de funil, cada uma para o seu objetivo. Acho que uma coisa que também talvez vai assustar um pouco o usuário, me assustou no início, é que eu entrei no programa beta do Chrome sem cookies. E aí todo site que eu entro mostra a quantidade de fornecedores de publicidade. Então eu entro lá num site, um portal de notícias, uol.com.br, e fala, se você autoriza compartilhar seu dado com 487 fornecedores, eu fico, nossa, quantas empresas diferentes ali os meus dados são compartilhados. Então, acho que, de princípio, talvez aconteça uma coisa parecida que aconteceu com a Apple, e até eles colocam isso lá, a Apple coloca no site deles de privacidade, que 60% dos usuários acaba ali não consentindo compartilhar os dados, acho que porque essas informações, ela causam espanto, do tipo, não sabia que meus dados eram compartilhados, que dados são compartilhados, acho que essas dúvidas, elas sempre vão surgir. Mas se você entra em um site que você tem interesse, que você quer acompanhar, e você quer ter uma experiência ali personalizada, de repente aparecer anúncios relevantes, que façam sentido para você, para o seu momento de vida, porque senão vão aparecer ali anúncios aleatórios, e aí a experiência quando você navega na internet é completamente diferente. Então, por exemplo, eu tenho 30 anos, vai aparecer um anúncio de peruca, ainda não estou nessa fase de prótese capilar, talvez no futuro. Então, eu quero evitar esses anúncios por agora, então eu sempre vou consentindo ali, aceito compartilhar meus dados, mas acho que esse número de bate-pronto, ele talvez assuste. Mas aí acho que conforme as pessoas forem se familiarizando, entrando em sites que ela tem interesse, ela vai dar o consentimento dela. E para o anunciante a mesma coisa, ele tem que fazer ali todas as integrações, e os dados proprietários, que aí tem um termo em inglês para isso, que é os dados data first party, vai ser ouro. Então, ter o CRM ali com o máximo de informações sobre aqueles usuários, ter o consentimento daqueles usuários para subir esses dados nas plataformas de mídia, no Google, no Meta, TikTok, todas as redes sociais para fazer campanhas para aquelas audiências, usar esses recursos de remarketing que o Carlos trouxe, esses pontos para a gente, acho que isso vai ser bem rico e vai ser bem interessante. E aí também as boas práticas de sempre, né? O criativo, ele também vai ter um papel importante. Então, por mais que, de repente, o usuário não consentiu em compartilhar o dado, ele vai ficar anônimo ali, mas o criativo, ele também tem um papel bem importante. Então, não vai ser visível, não vai ser traqueado, talvez ali pela atribuição entre como orgânico, entre como direto, mas aí é só ir fazendo as análises, vendo cada uma da mídia, qual que é o papel dela, e se teve incremento nos canais direto e orgânico também vai ser uma forma de identificar esse gap que a gente não vai conseguir ali a partir desse mundo sem cookies, ver ali qual que foi o incremento nos outros canais orgânicos. Acho que esse também vai ser um indicador que os profissionais de mídias também vão ter que acompanhar ali para provar no dia a dia que está sendo relevante a publicidade e que está tudo sendo feito na medida do possível, do modo mais assertivo. Sim, em aplicativos esses anúncios também já estão aparecendo, né? Eu também já fui impactada, assim, quando eu entro num aplicativo que nem é um aplicativo tipo próprio de banco, nada disso, aparece, você compartilha com milhares de inventários. Na verdade, isso sempre foi compartilhado, só que nunca foi inclusive já foi até me avisado, né? Mas não o detalhe, assim, aí lista, parceiro por parceiro, inventário por inventário. Eu falo, meu Deus, é muita coisa. E olha que eu já tenho muito conhecimento de mídia. Então, para um usuário comum, que não tem expertise nesse assunto, isso de fato pode assustar. Entretanto, está fora do nosso controle, a não ser uma parte de aprendizado ali do usuário para entender. O que está no nosso controle, eu acho também, entender que as coisas vão mudar, né? E a forma, talvez, como que a gente sempre olhou e categorizou as mídias vão mudar, principalmente por parte de, eu acho que, atribuição, que já é sempre um assunto tabu dentro da mídia digital, né? Então, vai ser um tabu ainda mais, a gente vai ter que dar uma pedalada ainda sobre esse assunto, sobre atribuição, e entender o papel de cada mídia no caminho da conversão.
A gente vai ter ainda, por enquanto, uns gargalos nesse ponto e também ter um novo tipo de visão sobre isso. E aí, o que eu ia perguntar para vocês era justamente isso. Tá, entendi isso tudo, entendi que pode não ser tão ruim, mas pode ser muito ruim. Então, o que eu preciso fazer para me preparar, né? Tecnicamente, conceitualmente, o que eu preciso fazer daqui a uns 6, 7 meses? O que eu preciso fazer para me preparar? O que eu preciso estudar? Que outros conceitos eu vou precisar rever dentro das minhas campanhas, na empresa que eu trabalho, enfim, trazer para os meus clientes, se a gente está falando aqui com agências ou pessoas também que operam mídia, como que eu vou conversar com o meu cliente direto das campanhas que eu opero, enfim, o que a pessoa precisa fazer, né, de forma prática, assim, começar a fazer a tal listinha que eu falei lá no início. Carlos, você pode começar? Posso sim. Olha, eu pensaria em 2 coisas principais, e não é daqui 6 meses, Miriam, a gente poderia já começar agora, tá? A primeira coisa é verificar se seus ativos digitais, se suas propriedades já estão preparadas para receber as informações sem cookies de terceiro. Então, na parte de infraestrutura, eu pensaria muito em revisar o tagueamento, se as suas tags são as tags globais que são preparadas para conversão, né, atribuir a conversão com dados de cookie first party, né. Outra coisa, o que não ajuda, atrapalha nesse cenário, então, o que não vai ser mais utilizado, as floodlights, as tags antigas, retirar do site, então, fazer uma faxina dentro de casa, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensar em automação. Tá? E dentro do Google a gente já tem algumas ferramentas de automação que já dá para a gente começar a implementá-las. Tá? A primeira delas que eu queria citar são as conversões avançadas. Então, só para explicar um pouquinho para quem não está familiarizado. Hoje, se alguém assiste um vídeo do YouTube e amanhã faz uma compra no meu site, é muito difícil associar uma conversão a essa compra. Então, o Google desenvolveu uma solução na qual você, no momento da compra, captura algum dado do usuário, como, por exemplo, e-mail, telefone, envia criptografado, anonimizado ou rachado, que a gente fala, para a tag, e ele consegue identificar se aquele usuário estava logado no YouTube no momento que assistiu a publicidade, atribuir a conversão àquele view. Então, a primeira coisa, então, é conversões avançadas, utilizar muito a parte de expansão de audiências, tá? Para quem utilizou o DV360 é o Optimize Target, então são as soluções onde você consegue buscar públicos semelhantes ou expandir as suas audiências sem a utilização de third-party cookies. Eu acho que o lookalike vai ser o rei, né, agora, assim, porque a gente já sabe que first party data vai ser ouro, né? Como o Edu falou. Então, trabalhar o lookalike e expansão de audiência, eu acho que isso já tem que ter começado ontem. Exatamente. Na verdade, isso sempre foi importante na mídia. Vamos conversar, né? Já sempre foi uma audiência que traz muito resultado. E mais do que nunca agora, porque é o que a gente já tem. Não importa o que vai acontecer em 2025. Você já se especializar e já entender como isso funciona agora é mais do que necessário. E, às vezes, até melhorar a infra do seu site, levando mais pontos onde o usuário interage mais para você conhecer melhor o usuário, e isso vai ter um valor grande no futuro. E falando em first party, a gente ainda tem outros tipos de audiência que não são só do site, são as audiências de uma conversão offline, né? E você pode guardar essas audiências e ativar elas no momento que você quiser. Então, isso vai ser o futuro também, né? Então, uma pessoa que faz uma compra num supermercado, você sabe que produto comprou, que horas comprou, se é um produto de fim de semana, de dia de semana, né? E você consegue ativar essas mídias depois, através do Customer Match, né, do DV360, ou buscar públicos semelhantes a esses. Sim. Personalização de CRM também, né? Como o Edu falou, vai ser tudo. Quanto mais dados eu tiver de quem já fala comigo em qualquer ponto de contato, online ou offline, é essencial. Perfeito. Perfeito. Ainda continuando aqui, né, então essas são as soluções duráveis. Pensar muito também em qualidade de impressão, né? Então,
Um restaurante, por exemplo, que costuma iniciar a venda por volta de meio-dia, então automatizar, comprar as impressões por volta das 11 horas da manhã. Então são soluções de automatização que vão influenciar a performance. Então, para quem usa o DVD 360, de novo, Custom Bid é uma solução ideal para isso, né? E também pensar outras formas de mensuração que hoje talvez não são tão exploradas, como o Brand Lift, onde você tem indicações de intenção de compra ali na jornada, no YouTube, e onde você consegue também conhecer um pouco mais da jornada e do caminho do usuário, né, sem a utilização de third-party cookies. Tá? Isso vai ser muito importante. Já começar a pensar agora para ativar isso quando eles acabarem. Essa parte de qualidade de impressão, também você fala de comprar melhor, né? Também. Comprar melhor. Isso. A gente parar de colocar um CPC, um CPM, deixar rodar as 24 horas, 7 dias por semana, a compra mais tradicional, né? A gente começar a refinar essa compra para ter, assim, pode até, às vezes, comprar um pouquinho mais caro, mas com mais qualidade. Exatamente, saber se a impressão foi visível, quanto tempo ficou visível no site, se o site foi bom, né? Que posição do site foi comprado, primeira dobra, segunda dobra, são coisas, né? Até para vídeo, cada vez mais importante, saber se um vídeo foi audível ou não. Isso daqui influencia todo no comportamento, né? E no impacto e no resultado final de uma campanha. E cada vez mais vai ser importante. E deixa eu te perguntar, Carlos, essa parte de conversão avançada, ela só funciona no YouTube ou ela funciona também em outros tipos de criativo dentro do Google? Funciona para outros tipos também, tá? A gente vê, inclusive, para toda a plataforma, para todo mundo que usa Google Tag, né, é importante, né, já que a tag está instalada no site, fazer essas conversões avançadas que vai melhorar a atribuição para todos os produtos Google, tá? Legal. Pensando aqui, vocês falaram todos os detalhes de mídia, já não sobrou mais para mim, mas também complementando aqui, sem ser muito técnico, tem a parte da ferramenta das ferramentas, né? De analytics, que também a configuração é bem importante. Então, por exemplo, no GA4, que é a ferramenta mais famosa e gratuita, a gente tem algumas coisas ali que eu não sei a gente precisa fazer. Ativar os sinais do Google Signals, lá na parte de coleta de dados, tem a versão beta do User ID, então são outras formas ali dessas ferramentas de analítica ter esses dados para de repente conseguir fazer análises e explorar apesar desses gaps. E quando a gente está falando de aplicativo, também tem as MMPs, e nelas tem os modelos de atribuição, que são os determinísticos, quer dizer, aquela conversão, aquela instalação que de fato aconteceu e a ferramenta conseguiu ter aquele tracking, acompanhar aquela conversão, e tem as conversões probabilísticas, que aí são aquelas que de repente o usuário não deu consentimento, mas por causa do minuto, do segundo que aconteceu ali aquela conversão, e mais uma infinidade de dados, número de IP e outros dados que são coletados ali com consentimento do usuário, ou às vezes por default, nessa modelagem ali probabilística, chegar a usar a inteligência artificial e todos os recursos que tem dentro dessas ferramentas e tentar minimizar ali aqueles dados que vão entrar como restrito e tentar atribuir eles a alguma mídia e ser o mais assertivo possível. Acho que o equivalente dentro do GA4 talvez seja baseado em um modelo de atribuição baseado em dados, que aí também entra outros critérios, o tempo de sessão, a quantidade de pontos de contato com aquele anunciante, né? Entrou pelo orgânico, pelo direto, CRM, e-mail marketing, quantos minutos, quantos segundos ficou em cada um desses, e acho que também entram esses outros critérios mais de inteligência. Então, todos esses pontos de mídia, e acho que também esses pontos das ferramentas de analítica também é bem importante para a gente estar cada vez mais preparado para esse novo mundo sem cookies. Bastante coisa para ser feita, hein, gente? Mas eu gostei, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês. Meu objetivo foi concluído com sucesso, que é sair daqui com uma lista de coisas para serem feitas. Na verdade, lista de coisas que já até deveriam ter sido feitas, mas eu acho que o pessoal que está assistindo já vai poder
colocar de fato em prática nas campanhas algumas coisas. É isso, pessoal. Muito obrigada, tá, pela presença de vocês. Obrigada, Carlos. A Predict é uma super parceira aqui do Henk. Obrigada, Edu, também, por vocês terem trazido essa parte técnica, mas também a gente já sabia o que tem que ser feito, né? Colocar a mão na massa. O pessoal já vai sair daqui com uma lista de coisas para fazer. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado, Mi, obrigado, Carlos. Acho que espero aí ter ajudado um pouquinho, a contribuir a bastante coisa. E acho que qualquer coisa, é só chamar o Rank e a Predicta, são 2 players aí que vai ajudar bastante. Obrigado, gente. Obrigado, Miriam. Obrigado, Eduardo. Valeu pelo papo, foi muito legal. E espero ter contribuído e ajudado aí com os parceiros para que eles saibam o que fazer um pouquinho mais a partir de agora. Ajudou muito. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato com a gente vai responder prontamente qualquer dúvida, tá? A gente já tem pessoas preparadas para responder vocês. É isso, gente. Até mais.